Eu queria que acendesse aqui também, essa daqui, gente. Não está acendendo? Acende essa daqui também, porque eu gosto de bastante claridade. Tem alguém aí para acender lá em cima, Lê? Ok. Aí, obrigada. Sempre fazem uma pergunta aqui, né? Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus? E com quem Jesus está feliz? Com quem Jesus está feliz nessa noite? Você pode dar um amém? Glória a Deus. Eu estava meditando em uma palavra e quando foi na segunda-feira, depois da oração, o Senhor já estava ministrando no meu coração algo, mas na oração foi confirmado, né, através da vida do pastor, que eu tinha que trazer essa palavra para a igreja. Boa noite, pessoal da live, né? Eu sempre me esqueço, hoje tem bastante gente na live. O louvor que foi cantado aqui, né, foi bem oportuno, quando a noite fria caiu sobre nós. Está uma noite bem fria, mas eu tenho certeza que Jesus vai nos aquecer nessa noite. Amém? E o Senhor vem ministrando no meu coração, e Ele, nos últimos dias, Ele me fez ver muitas coisas. Ele me fez enxergar muitas coisas no mundo espiritual. Ele me fez ver o quanto que o inimigo tem trabalhado nos detalhes, em coisas pequenas, na nossa vida cotidiana. E passa desapercebido, queridos. Coisas bobas que a gente fala, não, imagina, isso é coisa corriqueira. E o Senhor falou para mim, não, isso não é corriqueiro. Isso não é normal. O meu povo precisa aprender que tem coisas que não são normais. O meu povo precisa acordar. E eu falei, Senhor, eu vou levar essa palavra depois do congresso? Quase que eu coloquei o título. O que fazer depois do congresso? Porque realmente é isso. Estar aqui no momento de festividade é muito maravilhoso. Estar aqui com os jovens foi maravilhoso nesses 3 dias. Foi perfeito, foi ótimo, nós fomos alimentados. Mas e no nosso dia a dia? E o Senhor falou para mim um segredo, que eu acho que vocês já devem ter escutado. E é algo que pode libertar a sua mente no dia de hoje. Pode fazer com que as coisas mudem ao seu redor. Só que eu vou pedir para você, quando você falar o título dessa ministração, você olhar para a pessoa que está do seu lado, estender a mão para ela e falar assim. Pode estender aí tua mão. Um verdadeiro discípulo, sabe o que ele faz? Ele cuida da sua vida. O título da mensagem de hoje é Cuida da sua vida. Mas, Kate, como assim cuida da sua vida? Parece uma afronta, né? Porque se uma pessoa, você está conversando com alguém e ela fala assim para você, vai cuidar da sua vida. Você se sente até meio que afrontado. Não é verdade? Mas a primeira coisa que nós temos que fazer, antes de cuidar da vida de alguém, é cuidar da nossa. É cuidar da vida que Deus deu para você. É cuidar daquilo que Deus deu para você.
Isso não é só para líderes que cuidam de pessoas. Isso é para todos nós. Porque às vezes nós cuidamos tanto de tantas pessoas, de tantas coisas, nos sentimos sobrecarregados. Mas esquecemos de cuidar da nossa vida. Mas, Kate, você está falando uma coisa que não tem muita lógica, porque quem cuida da minha vida é Deus. Ok, é verdade, se você entregou a sua vida para Jesus, se você é salvo, realmente Ele cuida de você. Mas nós temos livre-arbítrio. E tem coisas que é eu e você que tem que fazer. Tem coisas que é eu e você que tem que se posicionar. Tem coisas que cabe a mim e a você. Porque Deus já derramou sobre as nossas vidas. Deus, Ele já nos deu. Mas a gente fica acomodado com a situação. Ah, deixa que Deus cuida. Eu vou levando aqui do jeito que dá e Deus cuida de tudo. Ele sabe de tudo, Ele cuida de tudo. Tem coisas delegadas a mim e a você. Coisas que eu e você precisamos entender que não é normal. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite, mas às vezes você está se sentindo frio. Já não queima mais em você. Sabe aquele desejo de estar na presença de Deus, de falar com Ele, de estar no secreto com Ele. Eu já me sentia assim, parecia que tinha uma pedra de gelo no meu coração e eu falava assim, eu não aceito isso. Senhor, eu preciso que essa situação mude. Às vezes, queridos, situações de frieza espiritual, de coisas que nós achamos normais. Confusão na mente. Confusão dentro das nossas casas. O diabo, ele é tão mentiroso, que nós repetimos o que o mundo fala. Quer ver uma coisa que nós falamos? Ah, brigar é normal. Todo casal briga. Realmente é normal, às vezes você diverge mesmo do seu esposo, da sua esposa. Mas desde quando confusão é normal? Desde quando briga é normal? Quem habita no meio da confusão? E quando você declara isso na sua vida, você está dizendo, ok, é normal, pode ficar por aqui mesmo. Você abre uma legalidade dizendo que isso é normal. Tem coisas que parecem normais, mas não são. E muitas vezes, queridos, somos nós mesmos que damos legalidade para que essas coisas entrem nas nossas vidas. E essas coisas começam a entrar nas nossas vidas e ela acaba tomando conta de algumas áreas da nossa vida, quando não da vida toda. Estamos vivendo dias, queridos, que muitas vezes parece que a gente está anestesiado. Mente anestesiada. Tudo ficou normal. Eu venho para o culto, eu levanto a mão, eu adoro, eu volto, eu venho na quarta, eu venho no domingo, eu venho no congresso. E a gente nem percebe que nós estamos deixando entrar algumas coisas na nossa vida. Coisas que nos fazem esfriar. Coisas que nos fazem ficar cegos espiritualmente. Kate, mas
está tudo ok com a minha vida. Não. Essa palavra não é para mim. Alguma coisa dessa palavra vai ser para você. Porque eu falei, Senhor, atrai as pessoas que o Senhor quer falar. Vai estar frio, eu já sabia. Atrai essas pessoas. Assim como o Senhor fez comigo. E hoje, queridos, Deus me trouxe aqui, não foi para acusar vocês, ou para falar que vocês não estão fazendo as coisas da maneira certa. Mas Deus me trouxe aqui para falar que nós temos algo sobre as nossas vidas, que muitas vezes nós desprezamos, nós esquecemos que nós temos, quando nós estamos em luta, quando nós estamos em guerra. Quando nós estamos enfrentando dias maus, nós nos esquecemos. Quantas vezes eu estava no meio de um turbilhão, e enquanto eu não dava um passo para fora para olhar a situação, eu não conseguia ver a cilada de Satanás na minha vida. E existe algo que foi deixado para mim e para você, que me alcançou e que te alcançou. Que é autoridade espiritual. E só sabe que tem autoridade espiritual quem sabe quem é. Se você é filho, você tem autoridade. A autoridade não é só para o pastor, não é só para Paula, não é só para o líder, não é só para quem leu a Bíblia 50 vezes, para quem fez teologia. Não, a autoridade está sobre a sua vida, sobre a minha vida. E o diabo sabe disso, porque era tudo que ele queria. Ele sabe disso. Mas o que você e eu temos feito com essa autoridade? Domingo a pastora estava ministrando aqui. Gente, uma palavra de libertação. Uma palavra que poderia libertar a sua geração. Ela falou aqui, venha com seus filhos. Você é autoridade sobre os seus filhos. Coloque as mãos e ore. Palavra poderosa. Mas às vezes a gente está tão frio. O inimigo cauterizou a nossa mente de uma maneira que a gente fala, não é para mim. Ou talvez eu não tenho nem forças para fazer o que Deus está me falando. Ou talvez eu esteja aqui só de corpo presente. E isso eu vou falar, queridos. Porque assim, eu como outros líderes, nós cansamos de ver Deus falando aqui no altar e as pessoas prestando atenção em outras coisas no Instagram, na internet. Deus falando aqui, porque quando alguém sobe aqui, talvez você olhe e fale assim, é só uma pessoa. Não, é Deus usando a vida dessa pessoa para falar com você. E a falta de respeito e reverência na casa de Deus. E você quer que Deus faça as coisas na sua vida. E eu não vou pedir desculpa por estar falando isso, não. Porque a casa de Deus é para ter obediência. A casa de Deus é um lugar santo. Nós precisamos entender isso. Queridos, eu não sei o que é. Eu não sei qual situação, mas eu quero dizer para você que tem algo precioso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que é autoridade espiritual. E se você não tomar conta da sua vida,
tomando posse dessa autoridade, quem é que vai estar tomando conta da sua vida? Se não é você que se posiciona, quem é que vai estar tomando conta da sua vida? Jesus, ele é cavalheiro. Ele bate na porta e fala assim: posso entrar? Mas o diabo não. O diabo não é assim. Quando ele não entra arrebentando com as nossas vidas, ele entra sorrateiramente. E eu quero falar para você um pouquinho sobre essa autoridade. A figura não está aparecendo direito aqui, mas é um martelo de juiz ali atrás que representa a autoridade. Autoridade quer dizer direito de poder ordenar, de decidir, de se fazer obedecer. No grego se chama exousia, que quer dizer algo cedido por alguém superior. Quem é esse alguém superior que nos deu essa autoridade? Você é filho de Deus, porque antes você estava nas trevas. E Deus te trouxe para a luz e te fez filho. E Ele te deu autoridade. E o que você tem feito com ela? Ou você tem ficado sentado, chorando, se lamentando, ó céus, ó vida, tudo acontece comigo, todo mundo vai para frente, tudo acontece de bom com todo mundo e comigo não. Qual é o seu posicionamento nessa noite? Será que você não deu legalidade para que algo entrasse na sua vida? E que você hoje precisa se levantar e falar: não, chega. A partir de hoje, chega. Eu não vou permitir mais isso na minha vida. Satanás, chega. E o problema, queridos, da perca de autoridade, ela começou lá no início de tudo. Lá no Jardim do Éden. Porque Deus falou para Adão que era para ele tomar conta. Que era para ele tomar conta. E ao invés disso, a serpente entrou, bateu papo com Eva. E todos sabem o que aconteceu. E eu comecei a pesquisar, e eu falei assim: meu Deus, é verdade. Porque você não vai ver depois disso, parece que Deus tirou essa autoridade. Porque no Velho Testamento você não vê ninguém expulsando demônios. A não ser Deus que fala assim: que se cumpra, eu faço. E eu falei: não, peraí. Saul, Davi tocou a harpa para sair o espírito imundo de Saul. Mas não foi Davi que repreendeu. Não foi. E a palavra fala que o espírito imundo que estava em Saul, ele se afastava. Isso quer dizer que ele voltava. Porque não foi só uma vez que isso aconteceu. Mas, Kate, o que você está querendo dizer com tudo isso? É que tem coisas, querido, que você vai ter que aprender a fazer. Que você vai ter que aprender a usar a sua autoridade espiritual. Mas eu leio a Bíblia, eu faço devocional, eu oro. Corretíssimo. Mas tem horas que você vai ter que se posicionar e você vai ter que expulsar o que não é de Deus mais na sua vida. Você vai ter que abrir a sua boca e declarar:
Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito mais o vício da bebida. Eu não aceito mais o vício das drogas. Eu não aceito mais a pornografia. Eu não aceito mais a fofoca. Eu não aceito mais a mentira. Senhor, eu não aceito. Você precisa declarar para que haja libertação. Eu vou começar para vocês explicando do final para o começo. Vocês vão entender. Para entendermos que eu e você somos herdeiros da mesma autoridade que foi derramada em Jesus. Mateus 28, 18. Pode colocar aqui para mim. E aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 10, 1. Nós vamos passear um pouquinho aqui na Bíblia, hein? Mateus 10, 1, por favor. Primeiro ele fala: Foi-me dado toda a autoridade e poder. Aí ele fala para os 12. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem, para curar toda sorte de doença e enfermidades. Ele começou isso lá, com os 12. Mas passou um tempinho. Abre para mim Marcos 16, 14. Ele falou isso para os 12. Por último, então, apareceu aos 11. Aí Judas já tinha se suicidado. Ele apareceu censurando os 11 discípulos, porque ele já havia falado lá que tinha derramado autoridade sobre a vida deles. Estando eles reclinados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. Pode passar mais para frente. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pode passar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as suas mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ele recebeu, passou para os 12. Judas fez o que fez. Ele chegou censurando a incredulidade deles, porque eles já tinham esquecido. Quantas vezes Jesus já falou comigo e com você? Quantas vezes Jesus já falou comigo e com você? Olha, você precisa fazer isso. Em meu nome, você pode fazer isso. O meu nome tem poder. O meu nome tem poder. Olha, em meu nome, você pode se libertar disso. Em meu nome, você pode ser curado, você pode ser sarado. Em meu nome, essa depressão pode bater em retirada. Em meu nome, você fará coisas maiores. Quantas vezes Deus já falou para você que no nome dEle há poder e autoridade? Isso, ele falou com os discípulos antes dele subir e ir para junto do Pai, à destra do Pai. E eu achei tão interessante que eu falei assim: olha só como é maravilhoso. Porque antes dele ir, ele deixou isso.
Ele transferiu essa autoridade. Antes de enviar, ele deu autoridade. Às vezes você quer ir fazer tantas coisas, mas não cuida da sua vida, não tem autoridade sobre a sua vida. Não sara o que tem que ser sarado, não trata o que tem que ser tratado. Deixa isso daqui, porque isso daí só Deus pode fazer. Realmente, Ele pode fazer, Ele pode tudo. Mas a sua parte tem que ser feita. Abrir a boca, falar, profetizar, declarar. Quantas vezes, esses dias mesmo, gente, parece que foi ministrado sobre cinzas aqui, parecia que a minha mente tinha sido inundado por cinzas. Eu não conseguia enxergar nada. Eu não conseguia pensar numa palavra. Eu não conseguia organizar os meus pensamentos. E eu coloquei a mão na minha cabeça e eu repreendi. Falei, está repreendido em nome de Jesus. A minha mente é dele. A minha memória é dele. O problema é que a gente gosta de uma zona de conforto. E o mais interessante, queridos, mas Kate, como essa autoridade chegou até a mim? Porque você falou que foi para os 12, para os 11. Abre para mim Lucas 10, 17, por gentileza. Pode pôr aqui. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome, até os demônios se submetem. Aí ele já tinha enviado mais 70 que acreditaram no ID, pregai o evangelho a toda criatura. E quem crê em meu nome, e foi isso que me alcançou. Foi a graça que te alcançou. A graça me alcançou. O amor me alcançou. Te alcançou. Foi daí que surgiu. Foi daí que tudo começou. E a autoridade que começou sendo derramada lá veio para as nossas vidas. Está sobre a minha e a sua vida. E por que a gente aceita tanta mentira do diabo? Tanta seta do diabo? Acreditamos mais nas coisas que ele nos diz do que o que Deus nos diz. Ei, presta atenção. Para com isso. Existe uma autoridade sobre a sua vida. E você pode nessa noite declarar isso sobre a sua vida. Eu não aceito mais essas mentiras do diabo. Eu não aceito mais essas mentiras. Eu não aceito mais essa prisão na minha mente. E o inimigo, queridos, ele é tão astuto, que se ele não respeitou a Deus, que é o seu Criador, e nem a Jesus, tu acha que ele vai respeitar eu e você? Eu vou te dar aqui 2 exemplos. Após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E na primeira vez que Satanás vai até ele, ele tenta ele com a palavra. Coloca aqui para mim, Mateus 4:10. Ele tenta ele com a palavra e Jesus responde com a palavra.
Da segunda vez, ele vai de novo e tenta com a palavra. E Jesus responde com a palavra. Da terceira vez, Jesus responde com a palavra também. Mas ele fala assim: vai-te, Satanás. Ele repreendeu Satanás. Ele expulsou Satanás. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Satanás aqui queria ser o Deus de Jesus, porque ele falou: se prostrado me adorares. Jesus rebateu ele com a palavra, mas ele expulsou ele em seguida. Ele repreendeu ele em seguida. Ele expulsou ele. Jesus deu uma ordem para ele, com toda a autoridade. Essa mesma autoridade está sobre mim e sobre você. Eu já consegui provar para vocês aqui no começo que essa mesma autoridade está sobre mim e sobre você. Ele venceu sim esse momento com a palavra, onde ele estava sendo tentado. Mas ele teve que expulsar ele. Ele teve que, nesse momento, se posicionar e expulsar ele da presença dele. Por que conosco seria diferente, querido? Por que conosco seria diferente? E Deus, querido, Ele é lindo, perfeito, maravilhoso, Pai amoroso, cuidador. Que Ele está trazendo essa palavra para nós nessa noite, para um alerta para as nossas vidas. Porque às vezes, ao invés da gente usar essa autoridade que está sobre as nossas vidas, sabe o que a gente faz? Abre a porta da nossa casa, às vezes casa terrena, e canta assim: essa casa é sua casa, pode entrar, fica à vontade. Porque ele faz bagunça e a gente está onde? Aonde está o que Deus colocou sobre as nossas vidas? Ai, Kate, mas você não sabe. Essa fraqueza é a carne, né? Você sabe. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Para de dar desculpa. Eu falei: Senhor, eu não quero mais. Eu não queria levar essa palavra. Eu não queria levar assim. Mas Deus falou, eu chorei quando Ele falou isso. Ele falou assim: filha, eu te chamei para isso. Porque é assim que eu faço com você. Porque é assim que Deus faz comigo, viu, gente? Vocês não pensam que é diferente, não. É desse jeito. E Ele ainda nos ensina como podemos vencer esses dias maus. E eu vou falar uma coisa para você, querido. Às vezes você pensa assim: um dia mau é o quê? Meu carro quebrou, fiquei desempregado, eu recebi um diagnóstico do médico, o divórcio chegou, cortaram a minha luz. O dia mau, ele nem vem sempre assim. Às vezes o dia mau vem disfarçado. Como assim? Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não ofereceu coisas ruins. Satanás não ofereceu coisas ruins para ele. Talvez o seu dia mau pode estar começando numa oferta de trabalho que vai te tirar da presença de Deus. Talvez o teu dia mau pode estar começando numa roda que você não deveria estar.
Talvez o teu dia mal esteja começando com um elogio de uma mulher que não é a sua, ou de um marido que não é o seu. O dia mal ele pode vir disfarçado. Não pense que o dia mal tem sempre um cara de mal, porque ele é astuto. Mas ele nos ensina, ele me trouxe aqui, te trouxe aqui nessa noite. Muitos aqui já sabem, mas talvez tenham esquecido. Porque por muitas vezes eu esqueço. Eu fico um tempo ali apanhando para até falar, ai meu Deus, tem autoridade sobre a minha vida. Espera aí, capeta, que você vai ver. Já, já. Se tu não vai correr. Não é no meu nome, é no nome dele. É ele que faz, não sou eu. Não precisa de nada mirabolante. É ele. Abre para mim, coloca aqui para mim Tiago 4:7. Mas Kate, eu tento, e eu não consigo, eu me sinto fraco, tem horas que eu não sei nem o que fazer. E aqui, o Senhor está nos ensinando que para você vencer o inimigo da sua alma, o inimigo da minha alma, tem um segredo nesse versículo. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O ato de se sujeitar é teu e meu. O ato de se posicionar é meu e teu. Sujeitar significa ser dependente. Resistir, ficar firme, não ceder. Vamos simplificar esse versículo agora? Coloca teu nome ali no início. Eu vou colocar o meu. Kate, seja dependente de Deus. Fica firme, não ceda e ele vai fugir de você. Emerson, coloca teu nome. Coloca teu nome ali. Seja dependente de Deus, porque é Deus que derrama a autoridade. Não é na sua força, não é na minha força, não é do meu jeito. Seja dependente dele. Quando você não estiver aguentando, corre para ele. Quando o mar se levantar, te submergir, corre para ele. Seja dependente dele. Fala, olha Senhor, olha aqui. O que eu faço? Me mostra, me dá visão espiritual do que está acontecendo. Senhor, não me deixe esquecer do que tem sobre a minha vida, do que foi derramado sobre a minha vida. A guerra, querido, ela não é de Deus, ele vai estar conosco. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Mas a guerra é minha e sua, é eu e você que temos que nos posicionar, que temos que nos levantar. Eu e você. Nós temos o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito do Deus vivo dentro de mim, de você. Nós não temos nem noção do que é isso, nós não conseguimos descrever o que é isso. Isso não tem valor. Mesmo a gente com tantas falhas, com tantas coisas para alinhar nas nossas vidas, ele escolheu morar aqui, aí dentro de você. Você tem autoridade. Para de se achar fraco. Para de depender da oração dos outros. Para com isso.
Repreenda da sua mente pensamentos malignos, pensamento de morte. Repreenda da sua mente. Repreenda desejos carnais. É você que tem que fazer. Gente, o diabo é tão sujo, que hoje à tarde tinha terminado de escrever a ministração, e eu fui procurar o significado de uma coisa. Quando eu procurei, um site abriu e falou, e estava bem assim: clique nas fotos para me ver excitado. Graças a Deus eu não tenho problema com isso. Mas o papel de quem tem problema ou já teve com pornografia é o quê? É resistir, não é? É decidir falar, eu não quero, olha, eu não vou fazer isso. Você tem autoridade. Deus, Ele nos mostra que nós temos autoridade. E é preciso que você declare, libere palavras. E expulse tudo que te parou. Mas, Kate, olha, eu não tenho esses pecados. Eu não tenho nada disso na minha mente. Eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa bacana. Por que você está parado, então? Por que você está parado? Por que você não consegue fazer mais nada? Por que você não consegue se levantar? Por que você não consegue fazer o que Deus colocou nas suas mãos? Será que não é isso? Que Deus quer que você hoje acorde para isso e fale, olha, você precisa acordar para essa situação. Você precisa acreditar no que está sobre você. É um presente. A gente não merece, não merecia. E quando a palavra fala assim, sujeitar-vos a Deus, não é para você descansar e cruzar os braços. Entende? Porque Ele não foge sem resistência. Sujeitai-vos e resistir. Não é para cruzar os braços, é para ter atitude. É para falar, olha, isso não cabe mais na minha vida. Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu estava fazendo uma pesquisa. Era até uma outra palavra. Está na moda hoje falar, eu sou cristão. Todo mundo é cristão. Mas discípulo. Sabe quantas vezes tem a palavra cristão na Bíblia? Uma. Discípulo, 269 vezes. Sabe quem é discípulo? Quem é discípulo? Discípulo é aquele que faz, é aquele que continua o que o seu mestre ensinou, o que o seu professor ensinou. Isso é ser discípulo. Às vezes nós confundimos as coisas. Eu sou cristão porque eu toco, eu canto, eu prego. Eu fiz um monte de coisas no congresso de homens, no congresso de mulheres, no congresso de jovens. Eu sou cristão e discípulo. Nós somos? Nós somos discípulos? Somos discípulos? Muitos de nós, às vezes a gente está vendo Satanás fazer a bagunça. E ficamos olhando. Vou fazer uma pergunta para vocês. As coisas que você tem de precioso, teu carro, tua casa,
sua conta bancária, para quem tem joias. Elas são guardadas? De repente, seu carro tem seguro, mas ele fica dentro da garagem na sua casa. Sua casa tem muros e portões. Seu cartão bancário nem todo mundo tem. A senha. Por quê? Porque nós temos medo de alguém roubar. Mas existe um ladrão que rouba coisas muito mais preciosas. E às vezes nós não pensamos nisso. Nós não abrimos a nossa mente para isso. O que é a tua casa perto da tua família? O que é o teu carro? O que é tudo isso que o mundo tem para te oferecer perto da sua salvação? Às vezes, a gente está tão paralisado. E eu falo porque eu já passei por isso. Que a gente senta no sofá, ele senta do nosso lado e a gente assiste Netflix aí comigo e come uma pipoca. Damos tanta legalidade. Mas a palavra nos garante. A autoridade é para quem crê. Para todo aquele que crê. Eu creio, você crê? Você crê que essa situação que talvez você pensou aí vai mudar? Que você precisa fazer algo a mais do que você já tem feito? Que você precisa declarar, que você precisa se posicionar, que você precisa fazer a escolha certa? Você crê que essa autoridade está sobre você? Queridos, tudo foi deixado para nós. Em Efésios nós temos as armas espirituais. Que não usamos, muitas vezes não usamos. As sandálias, o evangelho. Para que servem os nossos pés? Para que servem os meus pés e os seus? Para me levar para onde? E eu ando mediante a palavra ou segundo a minha vontade? Se eu estou andando segundo a minha vontade, eu não estou usando a arma da maneira certa. As armas espirituais, querido. Tem muitas pessoas que pensam assim, eu vou fechar meus olhos e vai descer aquela armadura de Deus sobre a minha vida. Não, não. É estilo de vida. A armadura de Deus é estilo de vida. É estilo de vida. Eu escolho, eu decido. Essa autoridade, querido, às vezes, a gente só quer ver na vida dos outros. A gente só vê na vida dos outros. Pastor, corre, vem orar aqui na minha casa. Olha, corre, vem aqui, pastora Paula. Claro que sim, tem coisas que são para eles, sim. Porque existe uma autoridade sobre a vida deles. Mas também existe sobre a sua vida e sobre a minha vida. Se você tem certeza da sua salvação, você tem aí o capacete da salvação? Se você tem certeza que você é salvo, que você crê num Pai maravilhoso que te escolheu, que te tirou das trevas, que te trouxe para a luz, que te fez filho, o que é que está te impedindo de expulsar o que não pertence mais à sua vida? Ações malignas, setas, sofismas. Parece ser fácil para mim falar, não é não. Não é. Eu fiquei 3 dias doente.
E falei, não vou ministrar mais sobre isso. Mas eu decidi, eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Alguém vai ser liberto nessa noite. Alguém vai ser liberto nessa noite, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Eu creio em mentes libertas, em corações libertos, em vidas libertas do vício, da prostituição, das drogas. Eu creio. O problema, querido, é que nós queremos lutar com as nossas forças. Ei, você é fraco, sozinho você é fraco. Eu sou fraca. A nossa força vem dele, tudo vem dele, a força, a autoridade, o poder. É tudo dele, a sabedoria, é tudo dele. Por que que você quer usar as suas forças? É porque você quer do seu jeito. Porque do jeito de Deus tem que ter renúncia. Do jeito de Deus, você vai ter que matar sua carne, o seu ego, se humilhar. E muitas vezes nós não queremos isso. Tem que ser de verdade. Você não sai da sua casa, culto após culto, programação após programação, para ser de mentira. Para com isso. Abra sua mente. Ainda estamos no ano da metanoia. Mudança de mente. Você é criatura, você era criatura, agora você é filho. É herança, essa aqui é uma herança espiritual que nós temos. Jesus conquistou essa herança. O interessante é que Jesus, ele expulsou Satanás. Mas desde o início, quando Satanás quis ser maior que Deus, quando ele era um anjo de luz, quando entrou no coração dele o que não deveria entrar, Deus também expulsou ele. Ele foi lançado do céu. Tem horas que a gente tem que expulsar o que não é de Deus das nossas vidas. Porque se não é de Deus, de alguém é. Tem horas que eu preciso me posicionar e falar assim, eu vou tomar conta da minha vida, porque eu tenho autoridade. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu posso fazer isso. Porque se não é você que toma conta da sua vida, alguém está tomando, querido. Começa a analisar as áreas da sua vida. Quem tem te direcionado? Você precisa tomar posse dessa palavra nessa noite. Toma posse. Agarra ela. Eu agarrei de verdade, porque tem áreas da minha vida que eu preciso fazer isso. Tomar posse, tudo que sai do altar aqui, é para a gente tomar posse. É palavra de Deus, não é minha palavra. É palavra de Deus. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Quanto mais pessoas Satanás arrebatar para estar com ele, ele não está brincando. E às vezes a gente está brincando. Às vezes a gente está brincando. Não faça isso. A eternidade que está em jogo. Não faça isso. Você pode falar, realmente, Deus, eu tenho feito coisas que não têm te agradado. Eu tenho estado na casa do Pai. Eu tenho participado. Eu tenho ajudado. Mas isso não vai te salvar, querido. Obra não salva ninguém.
E o Senhor quer que eu e você tenhamos consciência das nossas vidas. A palavra de Deus fala: examine-se o homem a si mesmo. Não é só para o dia da ceia, não, querido. É todos os dias. Tem horas que eu me examino e falo: caramba, como tu pôde fazer isso? Como você pôde falar isso, Kate? Sabe, é momento de conserto. E talvez você esteja pensando: realmente, eu preciso declarar, eu preciso mudar isso na minha vida. Eu não aceito mais viver dessa maneira. Eu não aceito mais isso sobre a minha vida. Eu não sei o que é. Você sabe, Deus sabe, eu sei o que é na minha vida. Mas existe algo que só você pode fazer. Deus, ele já abriu seus olhos essa noite. Você não vai poder falar que você não sabia. Ele já falou. Escolha tomar conta da sua vida hoje. Não é uma ofensa tomar conta da sua vida. O pastor parou por uns dias. Pediu para a gente dar um descanso nos ministérios, para a gente tomar conta das nossas vidas. Às vezes o pastor e a Paula têm que parar para tomar conta da vida deles. Porque eles tomam conta da vida de tantas pessoas. Tomam conta não, né? Auxiliam. Se eles não vigiarem, o diabo rouba. Toma conta. Existe uma promessa para quando a gente se posiciona. Existe uma promessa para quando eu e você conseguimos fazer isso. João 14, pode colocar aqui, por favor. Acho que essa eu não tinha dado para vocês. Queridos, não fique triste com essa palavra, porque isso é amor. Deus corrige quem Ele ama. Você não corrige seus filhos porque você ama? Porque você não quer que outros de fora corrijam? O Senhor me corrigiu. E quando a gente entende, se posiciona, João 14, 1. E quando a gente entende, se posiciona, aí sim as coisas mudam ao nosso redor. Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Às vezes você está colocando, você fica assim, ele tem que mudar, ela tem que mudar, muda você primeiro. Faça o que é certo primeiro. Faça você. João 14, 1. 1 João. Deixa. João, acho que é 14 ou 1 João. Aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu faço. Se você crê, se eu, Kate, acredito que existe algo sobre a minha vida, autoridade espiritual sobre a minha vida, eu farei coisas maiores. Faça na sua vida primeiro. Depois você vai conseguir fazer na vida dos outros. Faça por você primeiro, pela sua família primeiro. Depois isso vai fluir para os outros. Eu estou lendo um livro que chama Enraizados. E ele fala muito sobre raiz. E ele fala assim, construa, a raiz é no secreto. Ninguém vê. Às vezes a raiz é maior do que a árvore. Construa no secreto. Firme suas raízes.
que depois, o que sair, os frutos, vão abençoar outras pessoas. Aí sim, você vai estar preparado. Eu vou estar preparada. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu queria chamar o louvor. Eu queria que você pensasse. Pensa aí com você o que é que você precisa se posicionar nessa noite. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Quando eu era solteira, eu já ia na igreja. Eu tinha minha filha mais velha. E toda vez que eu estava bem na casa do pai, a minha vida sentimental me tirava da igreja. Me tirava da presença de Deus. Às vezes eu ficava na igreja, mas sem a presença de Deus. Por quê? Por causa da minha carência emocional. Essa era a minha brecha. Era nisso que o diabo trabalhava. Porque ele sabia que era assim que ele me tirava da presença de Deus. E eu falava assim, não, eu conheci essa pessoa, mas eu vou levar ele para Jesus. É muito mais fácil, querido, ele te levar para o mundo. Eu estou falando para vocês algo meu, que era algo que eu tive que aprender a lutar. Eu tive que aprender que essa era a minha fraqueza. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Eu não sei o que você precisa vencer nessa noite. Eu sei o que eu preciso vencer. Eu sei que eu tenho autoridade, sim, que foi me dada por Deus, está sobre a minha vida para não aceitar mais o que tem dominado a minha vida. Eu não quero mais ser uma pessoa na igreja e outra lá fora. Eu quero ter uma verdadeira identidade, uma única identidade, a identidade de Cristo. Eu quero ser discípulo, realmente discípulo. Comece a declarar na sua vida. Sabe, às vezes não é um pecado, algo, mas não é tão grave, como eu falei agora há pouco. Mas aconteceu alguma coisa na sua vida que te parou. E você não consegue se levantar. E você nessa noite vai declarar e vai repreender isso da sua vida. Enquanto o louvor estiver tocando, se o Senhor falou com você, se tem algo que você precisa essa noite, colocar aqui no altar e falar, Senhor, eu preciso reconhecer, eu creio nessa autoridade que está sobre a minha vida, eu acredito, os meus olhos foram abertos essa noite. E eu quero sim, Senhor, essa mudança nessa área da minha vida. Eu não quero mais ser preso, prisioneiro das minhas emoções, dos meus desejos, das minhas vontades. Eu não quero. Enquanto o louvor estiver sendo ministrado, se o Senhor falou com você, não tenha vergonha. Venha até aqui à frente. E se ajoelhe perante a presença do Senhor, amém?